Angola atinge 500 mortes por cólera. SIC desmantela a residência com mais de 200 plantas do tipo Liamba. Fortalecimento da cooperação interparlamentar analisada hoje pelos secretários-gerais da CIGL. Domingo de Páscoa, reflexão da ressurreição de Cristo, cerimônia que se celebra há mais de 3.000 anos. Partido do ex-presidente Kabila suspenso por governo congolês. No desporto, Marrocos conquista pela primeira vez o Campeonato Africano das Nações em futebol sub-17. Tudo isso e mais para ver agora no Domingo Notícias. Boa noite. Angola registrou nas últimas 24 horas mais 220 novos casos de cólera. A província de Benguela contabilizou nas mesmas horas mais de 100 casos, cifra que a coloca como a província como o novo epicentro da doença nos últimos dias. Desde o início do surto foi reportado um total cumulativo de 13.818 casos, com as províncias de Luanda, Bengo e Benguela a ocuparem o topo das estatísticas. Até o momento, 500 vidas foram perdidas pela cólera. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou numa residência de um condomínio um total de 221 plantas do tipo Liamba. A casa arrendada era uma espécie de estufa para maturação e crescimento das plantas, onde os compradores eram preferencialmente pessoas de classe média-alta. A estufa de produção de cannabis foi desmantelada no condomínio Vereda das Flores, em Luanda, produzido por um jovem de 41 anos de idade, formado em engenharia informática, mas desenvolveu as suas habilidades na botânica, na produção de liamba ou skunk, como é chamada. O produtor é um jovem de 41 anos que é engenheiro informático, e, portanto, dedica-se a esta atividade de produção da droga do tipo skunk ou gambá. Depois deste trabalho aturado, foi possível então apreender aqui 221 plantas já adultas, tanto como conseguem ver, já estão algumas em fase de maturação, prontas para secagem. Foi possível também apreender em posse deste já numa outra residência, no município da Maianga, vários pertences, e aqui propriamente encontramos também a droga do tipo skunk, que já são as plantas, ou seja, as flores colhidas, que têm alto valor já para o consumo. Só para termos uma referência, cada planta pode produzir uma quantidade de flores que vendidas, por exemplo, no mercado, estão acima de 300.000 kwanzas. A planta, segundo consta, é 12 vezes mais potente do que a droga produzida ou plantada localmente, sem o processo de maturação ou ventilação apropriada, e os seus clientes eram preferencialmente pessoas de classe média-alta. Esta é mais forte, tem um teor muito mais forte, naturalmente é mais preferida pela qualidade que apresenta para os consumidores. E por isso é que ela deve ser cuidada, é conhecida também a marijuana, como em outras latitudes, e este indivíduo optou por pela qualidade que ela apresenta para o seu consumo. A maior parte dos clientes deste indivíduo são pessoas da classe alta, classe média alta, são pessoas que estão bem posicionadas, que têm recursos financeiros para pagar essas despesas. O jovem nas imagens é o produtor de material ilícito e arrendou a residência por 400.000 kwanzas mês e um salário ao zelador de 250.000 kwanzas. Só para terem uma noção, esta residência foi arrendada a um preço de 400.000 kwanzas, estamos a falar quase meio milhão de kwanzas, e este indivíduo já está aqui há cerca de 3 anos. Portanto, o seu contrato teve início em 2022 e já faz precisamente neste mês de abril 3 anos de permanência neste lugar. Portanto, como sabe, em sede daquilo que é o trabalho investigativo, para penetrar, termos acesso a este lugar e encontrarmos o cultivo nesta fase já de floração, em que as plantas já estão a dar
os bulbos das flores. Portanto, foi preciso levar algum tempo. Sementes para plantação são de alta qualidade e importadas da África do Sul. Este indivíduo tem uma produção tecnologicamente assistida. Portanto, ele usa material tecnológico de ponta, estamos a falar de luzes, de refrigeradores, temporizadores. Portanto, para fazer, então, o plantio em ambiente controlado, tanto sem pragas, sem outros agressores desta planta que podem prejudicar o seu normal crescimento. A planta ou a droga do tipo skunk é plantada e maturada dentro da residência com 3 compartimentos produzidos por ele. Os secretários-gerais dos parlamentos membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos estiveram reunidos neste domingo em Luanda para discutir o fortalecimento da cooperação interparlamentar, os desafios financeiros do Fórum e a proposta de criação de um comitê executivo dos secretários-gerais. O encontro, presidido pelo secretário-geral da Assembleia Nacional de Angola, Pedro Agostinho de Neri, destacou os avanços institucionais do Parlamento angolano com foco na transformação tecnológica e na consolidação da Academia Parlamentar como ferramenta para reforçar as capacidades dos quadros. Durante a reunião, o secretário-geral interino da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Ronald Tembo, realçou o papel estratégico dos secretários-gerais como guardiões da cooperação regional e defendeu o seu envolvimento direto na promoção de um clima de paz, segurança e desenvolvimento duradouro na região. Como secretários, são os guardiães, portanto, da cooperação regional e têm o papel de engajar os governos para promover paz e estabilidade a todos os níveis da governança. Nesse papel, tanto na promoção da parceria entre os Estados-membros e encorajar, portanto, iniciativas conjuntas na segurança, desenvolvimento, gestão dos recursos para o alcance da paz duradoura. Um dos pontos centrais da reunião foi a difícil situação financeira enfrentada pelo Fórum. Ronald Tembo apresentou uma estratégia de mobilização e gestão de recursos financeiros. A estratégia deverá focar sobre a parceria, explorando diversas fontes de financiamento, fortalecendo capacidades internas, bem como alcançar a sustentabilidade financeira de longo prazo. Isto inclui interações com organizações multilaterais, tal como as Nações Unidas, a União Africana, a União Europeia, que já dedicou financiamento para programas de paz e segurança. Para além disso, o Fórum vai colaborar com as comunidades económicas regionais, a Agência de Desenvolvimento Internacional e fundações filantrópicas que serão aliadas a esta missão. Por exemplo, organizações tal como Open Society Foundations e a Fundação Ford, que têm apoiado a governança e programas de direitos humanos no passado, se tornarão potenciais parceiros. O secretário-geral interino acrescentou ainda a importância de financiamento sustentável e parcerias com empresas multinacionais que operam na região dos Grandes Lagos. Essas empresas, particularmente aquelas na indústria de telecomunicações e no setor extrativo, têm um grande interesse, portanto, na estabilidade regional e poderão contribuir para as iniciativas do Fórum através do financiamento direto, assistência técnica ou mesmo apoio em espécie. O secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro de Neri, falou da criação de um comitê executivo dos secretários-gerais para facilitar a coordenação das iniciativas parlamentares. Por outro lado, Pedro de Neri falou que a questão do pagamento das cotas pelos parlamentos-membros é uma condição essencial para o funcionamento regular e proativo do secretariado do Fórum Parlamentar. Nós estamos preparados do ponto de vista protocolar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista, digamos, administrativo, e as coisas vão acontecer e já estão a acontecer. Portanto, estão mobilizados todos os quadros, todas as áreas que comportam a Secretaria-Geral para as soluções que se impõem. Sem que se pague as cotas, o secretário do Fórum tem dificuldades de trabalhar. Então é preciso que eles tenham recursos para trabalhar. E
os países membros da CIRGIL têm que honrar este compromisso de forma a tornar mais dinâmico, mais proativo o próprio secretariado do Fórum Parlamentar da CIRGIL. A reunião dos secretários-gerais dos parlamentos membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos foi antecedida por um encontro de cortesia entre o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro de Neri, e o secretário-geral interino da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Ronald Tembo. Mais de 500 fiéis da paróquia São João Calabria, do Centro da Nossa Senhora, reuniram-se neste domingo numa missa de ação de graças, a quando da Páscoa e a ressurreição de Cristo. O ato foi presidido pelo Bispo Auxiliar da Igreja Católica, Dom Antônio Bengui. Celebrando a solenidade da ressurreição. Todos os anos celebra-se o Dia de Ação de Graça, alusivo à Páscoa e à Semana Santa. Existem países em que esta data é feriado. Segundo o Bispo Auxiliar da Igreja Católica, Dom Antônio Bengui, a graça da Páscoa começa com a ressurreição de Cristo em nossos corações. Isso é passagem, pronto, o Senhor nos convida a passarmos com Ele para uma nova vida. E aquela nova vida que é sempre em relação, não é? É causa da compreensão, causa do amor, vivemos entre os irmãos. E é um convite muito claro, não só aos cristãos, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade, continuarmos a viver na tranquilidade, na paz e, sobretudo, professando este Jesus Cristo, não é? Que ressuscitou. Mais de 500 fiéis da paróquia de São João Calabria, do Centro da Nossa Senhora da Paz, reuniram-se neste domingo numa missa de ação de graça, alusivo à Páscoa. Estão aqui mais de 500 fiéis reunidos nesse recinto, nessa igreja, para juntos celebrarmos a Páscoa. Na verdade, a Páscoa vai representar, como dissemos, a maior festa da igreja, mas também o renascer do cristão, aquele cristão que aspira às coisas do alto e não às da terra. Esta celebração reuniu em outros tempos orações dos apóstolos, tendo a Virgem Maria como coração do grupo. A vigília, realizada na época, abriu o mundo para o maior presente de Cristo, o dom do Espírito Santo. O bispo chama atenção para a necessidade de refletirmos sobre o amor e o perdão. Este ano, 2025, estamos a celebrar a Páscoa num ambiente, sobretudo nós em Angola, num ambiente particularmente de reflexões e exames de consciência. Nós também temos de fazer todos os dias, não só no dia do domingo da ressurreição, mas todos os dias, vários passos, várias passagens. É preciso passar da mentira à verdade. É preciso passar da intolerância à reconciliação. A Páscoa simboliza a ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Isso significa que nós também ressuscitamos. Devemos ter amor e mostrando o peso do amor cristão. Na ocasião, o pároco da igreja entregou certificado aos fiéis que completaram anos de casamento, simbolizando paz e união entre o casal. À celebração da Páscoa. Embora em número reduzido, famílias que passaram um fim de semana prolongado fora de Luanda aproveitaram este domingo para regressar a casa e preparar a semana laboral. Transportadoras afirmam que neste feriado de Páscoa o movimento de saídas e entradas foi reduzido se comparado a outros prolongados. Depois do fim de semana prolongado, em Luanda, muitas famílias aproveitaram o domingo para regressar a casa e preparar-se para a semana laboral. É o caso de Miguel Bucusso, que encontramos no Gamec, num dos terminais de uma das operadoras de transportes interprovinciais, a preparar-se para partir para Menong depois de ter passado 3 dias em Luanda. O final de semana de Páscoa foi ótimo, foi maravilhoso, vim visitar a família aqui em Luanda, aproveitar também o final de semana em si, sendo uma festa religiosa. Enquanto nós religiosos já estivemos aqui, foi muito ótimo.
já de regresso, vou voltar também para o meu local de serviço. Já Garcia é um outro passageiro que está a caminho de Luanda para Menongue. Sente-se otimista em aproveitar os prolongados para andar pelo país, devido à melhoria de algumas estradas. Estivemos junto com a família, fomos passear um pouco à praia, ver a natureza e fomos à igreja. Já dá, em relação com como estava antigamente, hoje em dia já dá. Por quê? Porque algumas estradas já estão acabadas. Não é? Conforme antigamente a gente viajava, as estradas estavam cheias de buracos, mas hoje minimizou um pouco. No embarcadouro do Mussulo, o regresso de passageiros nas pequenas embarcações foi tímido. Timoneiros dizem ter registrado pouca afluência durante este feriado, se comparado a outros prolongados. As clientela da sexta-feira entraram pouca gente, pouco movimento, é da forma que estamos a lotar nesse exato momento. Eu também estou à espera da minha vez para mim fazer o carregamento da lotação. Depende, nesse exato momento o dinheiro mesmo é pouco. Sim, desde manhã eu só fiz ainda uma lotação. Nesse exato momento 50 mil a 60 em mãos. A delegação da Capitania do Mussulo, que fiscaliza o embarque e desembarque de turistas, avança que registrou um fluxo de 3.800 pessoas que fizeram a travessia. Em relação aos outros fins de semana prolongados, houve mais movimento. E neste houve pouco movimentação. Estamos a falar de um número flutuante de aproximadamente 3.800 pessoas que já se fizeram para o Mussulo. Referiu ainda sobre os horários de navegação das embarcações sem iluminação. Nós temos essas embarcações que não têm iluminação, bombordo, estimbordo, navegam das 5h30 às 18h45. Ou seja, aquelas embarcações que têm as mínimas condições para continuação por além da orla estabelecida pelas normas da administração marítima, vão por além da hora. Quer dizer com isto que nós temos algumas embarcações com iluminação, essas estão autorizadas para fazer a navegação por além da hora estabelecida pelas normas da administração marítima nacional. E para análise dos temas que marcaram a semana, recebemos esta noite André Mingas, é jurista. Boa noite e bem-vindo. Muito boa noite a si, ao colega de painel e a todos os caros telespectadores que nos assistem a essa hora. E igualmente Comeio da Rosa, que é jornalista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite, telespectadores. Boa noite, André Mingas. Muito gosto. Comeio, começo por si. Olhamos para a falta e subida do peixe no mercado. Que olhar tem sobre esta situação numa altura em que fiéis, sobretudo da Igreja Católica, celebram a Páscoa? Bom, realmente é um tema interessante, a questão do peixe e a sua associação que se faz à Semana Santa. De facto, por termos uma população maioritariamente cristã, cerca de 55% a 70%, torna a questão do peixe uma preocupação. E a verdade é esta, é que empolou-se um bocadinho justamente por causa da Sexta-feira Santa, em que os cristãos raramente comem carne vermelha, ou, aliás, são proibidos de comer carnes vermelhas. A verdade é esta, é que o problema do peixe já vem desde lá atrás. Há uma proibição do Ministério das Pescas sobre a captura do pescado, por limitações nos nossos mares, não é? Nós estamos com uma situação de quase de escassez mesmo, decorrente das práticas de pesca que são desenvolvidas nos nossos mares e nos nossos rios. Portanto, estas limitações impostas pelas autoridades levam a que armadores, pescadores, enfim, tenham a sua atividade limitada, então o mercado também fica com escassez de peixe e calha agora com a Semana Santa o problema ser levantado, justamente porque é nesta altura em que a população, principalmente de Luanda, onde está aqui o maior centro de consumo, procura mais pelo peixe, né? Mas é principalmente a sexta-feira. É de opinião que deve haver mais fiscalização nos recursos do mar? Sim, claro que sim. Mas é importante perceber o seguinte. Nós temos uma costa atlântica de mais ou menos 1.650.000 quilómetros. É muito mar. Há países que têm uma costa menor e não têm problemas de escassez de pescado. Nós precisamos de perceber o que é que se está a passar,
para o tal plano ou programa da economia azul, que foi muito propalado. Ou seja, nós ter problemas de pescado em Angola faz assim, causa espécie, né? Porque é difícil compreender como é que nós temos um mar tão vasto e temos problemas de escassez de pescado. Portanto, eu acho que não basta só ver a questão da fiscalização, eu acho que precisamos de ter políticas que ajudem a promover a cultura do pescado, porque inclusive faz-se... Até porque não temos grandes armadores de pesca industrial. Sim, mas e também aqui outras situações, porque nós temos grandes embarcações a fazerem pescas, a envolverem pesca, em zonas em que nós temos dificuldade de fiscalizar, de acompanhar. Também há isso, e isso também dificulta aqueles pescadores que utilizam chatas para trazer o pescado para aqui, para o nosso mercado, e é muitas vezes sobre aqueles que são, na verdade, pescadores de menor porte, sobre o qual incide a autoridade dos nossos fiscais. Ou seja, nós conseguimos impedir, às vezes até escrutinar melhor aqueles que pescam e até danificam mais, prejudicam mais o meio ambiente, do que aqueles que vão lá mais no alto mar, né, que aqueles sim põem em causa a nossa fauna marítima. André Mingas, que medidas é que devem ser adotadas ou tomadas para se reverter este quadro? É necessário primeiro fazer um estudo apurado, cada vez mais apurado e aprofundado sobre a questão, olhando principalmente para aqueles que são os atores desta dinâmica. E aqui, olhando para a própria economia marítima ou a economia azul, que é melhor colocar nesses termos, onde existem também os consumidores finais. E agora conseguimos assistir, através deste período da Páscoa, e aqui olhar para a Semana Santa e aproveitar, fazer aqui um parênteses, para desejar a todos uma boa Páscoa, mas é importante revermos esta dinâmica na perspectiva de que existe uma festa que é colocada na perspectiva do dogma. Mas, no entanto, é essencial que o próprio Estado tome para si essa questão, e a questão que me coloca é muito pertinente, na perspectiva de que quais serão então as medidas a serem aplicadas. Olhar com olhos de ver aqueles que são os reais problemas da falta ou da escassez deste recurso importante, não só para essa véspera, mas porque é um importante recurso até para a própria dinâmica da economia e principalmente da própria dieta alimentar. Quando eu olho para essa perspectiva, eu estou a falar de irmos buscar os atores, não é, desta dinâmica, os próprios pescadores, em grande, média escala, e daí conseguirmos exaurir qual tem sido a atividade ou quais são os atos que, no entanto, vão lesando ou fazendo com que cause, então, essa escassez. E aqui eu vou ser objetivo. Será que com esta mudança climática vai, de alguma forma, também interferindo ou influenciando para que haja fuga de algumas espécies? É mesmo aí onde eu quero chegar. E aqui vou subscrever o que disse o meu colega de painel, quando disse que não se aceita, tendo em conta a nossa extensão marítima, e para quem estuda os recursos marítimos, sobretudo, e olha para aquilo que é a nossa questão climatérica, felizmente nós temos dois tipos de clima, né? E, no entanto, nós sabemos que existem condições objetivas para que, dentro daquilo que é a dinâmica marinha ou marítima, haja, então, uma quantidade e qualidade de espécies marinhas. Nessa perspectiva, aqui chamar a atenção, para dar continuidade ao meu discurso, que é necessário que se chame a atenção aos atores. Estamos a falar propriamente de quem? Todos os elementos que praticam ações dentro desse espaço. E aqui chamar a atenção, nós sabemos que existe uma exploração petrolífera em Angola, em grande escala. Daí, isso é outra nota importante, a própria questão da poluição marítima, nessa grande escala, também cria essa escassez, ou até o desaparecimento de grandes espécies. Mas vem a outra perspectiva, que é a própria questão dos pescadores, que são em grande escala, na escala industrial, que é muito difícil de controlar, e muitas das vezes estes pequenos pescadores, as pequenas cooperativas ou pessoas singulares que praticam a pesca, é que acabam muitas das vezes fazendo com que o peixe chegue à nossa mesa.
E é sobre esses elementos ou estes atores que muitas das vezes, muito bem dito pelo doutor, a fiscalização consegue fazer cobre, mas e os de grande escala? Muito bem. Vamos olhar agora para um outro tema, no caso, os transportes públicos na cidade de Luanda, que mesmo com o aumento da frota de autocarros, o problema de locomoção ainda é sentido pelos populares. O que realmente falta, Coelho da Rosa? Bom, eu já escrevi sobre isso algumas vezes e nessas participações que tenho em televisões e até rádios, eu levanto sempre a mesma questão. Nós temos um sistema, diz-se que nós temos um sistema de transportes públicos ou transportes de passageiros, que eu acho que talvez seja só ineficaz, eu estou até só a ser simpático, ou inexistente. Por quê? Porque o que é um sistema? É um conjunto de vários elementos, várias componentes que interrelacionam-se para atingir um objetivo. Se existe um sistema de transportes de passageiros, alguma coisa não está a funcionar para que se atinja então o tal objetivo. Porque nós vemos várias vezes, e praticamente é uma prática do cotidiano de Luanda, vermos as paragens cheias em alguns momentos muito específicos. No início do dia, pelo menos entre as 6h30... As primeiras horas da matina, sim, exatamente. E depois no fim da jornada laboral, mais ou menos aí às 15, 16, 17... Ou seja, nós sabemos, toda a gente aqui em Luanda, pelo menos quem frequenta aqui a parte urbana, sabe que as paragens estão cheias naqueles momentos. O que é que está a faltar? Eu penso que falta o tal sistema de transportes rodoviários para passageiros. Então, nós não temos vias em condições para o sistema, porque um sistema tem componentes. Uma das componentes é as vias, outras são os meios, que são os tais, falou da frota, né? são os autocarros, e temos os utilizadores, ou os utentes, ou usuários, que são as pessoas que nós queremos, então, satisfazer essa necessidade de ser transportados de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Alguma coisa, como disse no princípio, não está a funcionar, porque as pessoas, aqueles que intervêm, tal como disse aqui o André Mingas, aqueles que têm a responsabilidade de fazer o sistema funcionar, por exemplo, as empresas públicas, a direção provincial de transportes, que deviam ou devem cuidar para que as pessoas não fiquem muito tempo nas paragens, utilizem melhor o seu tempo do dia, da jornada laboral, porque não é normal que eu vá, por exemplo, fique na paragem do táxi ou do autocarro e fique lá 2, 3 horas. Não é normal. Ou seja, são 2, 3 horas roubadas à minha jornada diária de trabalho. Portanto, é importante que o sistema funcione, reduza o tempo que as pessoas perdem nas paragens e se ganhe para a economia, porque todos nós, seja no sistema no formal, seja no informal, fazemos falta à economia. Toda a nossa atividade tem sempre um valor econômico. E quando nós olhamos para as paragens, talvez não diga isso, não diga nada a outras pessoas, mas para nós, para quem está atento, percebe que aquelas pessoas estão a deixar de fazer alguma coisa útil ou economicamente relevante para ficar aí paradas à espera que apareça um autocarro, um carro, houve um tempo que chamava-se machimbom, mas a verdade é essa, que perde-se muito tempo nas paragens, tempo esse que devia ser útil para a economia. Muito bem. André Mingas, como é que se explica a situação, por exemplo, dos azuis e branco, que queixam-se constantemente da falta de condições das vias, mas que, por outro lado, também vemos que há sempre um aumento, ou seja, o número vai aumentando de azuis e brancos na via. Como entender este paralelo? A questão que me coloca... E não autocarros, no caso. A questão que me coloca parece que antevê mais ou menos a abordagem que eu quis trazer. É necessário que se faça um estudo de mercado. É necessário que, para quem é empreendedor e o Estado e quem quer que sejam os agentes econômicos, olhem para essa perspectiva, não é? Olhar com olhos de ver. E, aliás, a questão da quantidade depois traz o quesito da qualidade. Ora,
existe uma necessidade de que haja o elemento quantitativo, olhar o rácio, o número de pessoas que ficam nas paragens. Ali surge uma oportunidade de investimento para o próprio Estado. Aliás, é necessário que se abra aqui parênteses. Para o Estado, são chamados serviços essenciais, transporte, luz, água. Para o Estado existe uma tarefa, mas também abre-se aqui o mercado para os particulares, não é? De investirem nessa perspectiva, mas vou ter que subscrever o que disse o Dr. da Rosa, quando disse que existem outros componentes. Um deles que é essencial é a questão das vias. Até hoje, no casco urbano, encontramos vias onde pagam-se impostos com esse objetivo. As mesmas vias, continuam a haver buracos. Onde é que está a questão da manutenção? A questão da demora ou da morosidade nas paragens, primeiro, é o aumento de transportes e depois é a própria questão do percurso. Imagina, apanhas outro carro em que já ficaste 3 horas na paragem e depois, para chegares ao ponto, só é mais 1 hora, 1h30, quando a viagem seria feita em pelo menos 30 ou 40 minutos. Outra perspectiva essencial a se ter em conta é esta. Agora, é necessário que se olhe na perspectiva, o Estado olhe como um serviço essencial a disponibilizar para a população e para os empresários, olhem como mais uma oportunidade de negócio. E daí, então, se cada um dos atores, e aqui chamar a atenção os agentes econômicos, que o Estado não está fora, não é? É o Estado, as famílias e as empresas, devem, no entanto, olhar como um verdadeiro espaço para aquilo que é o desenvolvimento econômico. E, aliás, a própria questão da circulação é um elemento essencial, e muito bem dito pelo Dr. da Rosa, quando chamou a atenção é isso, da questão da produtividade. Estamos sempre a exigir mais e é necessário que se criem condições. E daí eu dizer que a questão dos transportes, da locomoção, é um bem essencial a ser disponibilizado pelo Estado, mas tendo em conta o princípio da livre iniciativa econômica, podem também os particulares investir nessa perspectiva. E já mesmo para fechar este assunto aqui dos transportes, Comunho, a mobilidade é um direito do cidadão? Claro que é, e por ser mesmo um direito, é que devíamos ter atenção à questão da subvenção dos combustíveis, porque quando se retira a subvenção dos combustíveis e não se tem em conta o serviço público de transporte de passageiros, estamos a cercear um bem que é comum do cidadão. Por exemplo, se nós expormos o cidadão ao choque econômico que é ao aumento do preço do transporte, se nós não pouparmos o cidadão disso, claro que temos problemas das convulsões sociais, das críticas e tal, mas a verdade é essa, é que o transporte público devia ter alguma acomodação do ponto de vista das políticas públicas de acompanhamento ao cidadão. A verdade é esta, é que falou-se muito do transporte do passageiro, transporte em massa, estou a falar dos metros, metro de superfície, comboios. Nós temos comboios em circulação em Luanda, é preciso que se diga, mas é preciso que se crie o tal sistema que eu disse que está a faltar, o seu funcionamento está a faltar. É preciso que se crie o tal sistema e que ele funcione efetivamente, porque senão vamos estar todos a chorar sempre sobre o leite derramado, vermos gente nas paragens, vermos uma economia prejudicada grandemente por causa dessa questão da mobilidade. Muito bem. É um ponto mesmo essencial, rápido. 2 aspectos nessa dinâmica, que é a questão da quantidade e qualidade. Não basta que haja um aumento, e isso é o que nós ainda vamos buscando, mas é necessário que se mantenha a qualidade. Aumento de preço. Se aumento de preço, logicamente deve haver uma melhoria na qualidade, ou pelo menos se manter, e aliás essa é uma discussão que quase não se tem por causa da escassez, mas é necessário que comecemos a discutir sobre a questão da qualidade da prestação de serviço e dos produtos em Angola. Muito bem. Vamos avançar então para um outro tema. A semana também foi marcada pelo Dia dos Monumentos e Sítios. Nos dias de hoje, as atenções, os lugares que anteriormente eram referências aqui na cidade de Luanda, como é, por exemplo, o caso do Elinga Teatro, que infelizmente já degradaram-se e precisam-se de maior atenção para estes monumentos que um dia foram cartaz na cidade de Luanda. Como é que olha para esta situação? Bom, o Elinga Teatro é para mim um sítio de maior estima. Aliás, eu, enquanto estudante de jornalismo,
no curso médio. Eu visitei várias vezes o Ilinga Teatro, era uma recomendação da minha querida professora e de muitos colegas nossos, a Gabriela Antunes, professora Gabriela Antunes. Eu comecei a frequentar o Ilinga Teatro, pelo menos aquelas atividades em que eram permitidos jovens, entre aspas, naquela faixa etária, já na década de 90, finais da década de 90. E acompanhei um pouco também o percurso histórico daquele património, aqui daí naquele largo Matadi, acho que é isso. Mas monumentos históricos, monumentos e sítios. Aquele espaço devia ser melhor reconhecido, pelo menos aquilo tem um histórico, né? Nós tivemos muita atividade cultural naquela zona de Luanda, é a Baixa de Luanda. Foi o espaço em que muito pensamento crítico foi cultivado naquele período. E a verdade é esta, é que nós acabamos de deixar esvair-se assim por entre os dedos uma oportunidade de tratar da nossa memória coletiva, pelo menos a nível de Luanda. Nós tivemos o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios no dia 18 de abril, e o Ministério classificou o edifício da Rádio Nacional de Angola como um monumento. Acho que foi, digamos assim, a manchete da semana. E, engraçado, nós classificamos um espaço que também tem o seu valor arquitetónico e histórico, né, na nossa memória, é a Casa da Rádio e a antiga emissora oficial, mas, incrivelmente, deixamos o Ilinga desaparecer. E aí, a olhos vistos, eu ia sugerir, e aproveitar essa oportunidade para sugerir, que se fizesse alguma coisa, porque houve uma obra grandiosa aí ao lado, que foi o edifício do Banco BPC. Não sei se não era possível fazer-se, no quadro da responsabilidade social de empresa, estender um pouco a obra para este lado, né? Onde está exatamente o Ilinga Teatro, pelo seu valor histórico, enquanto monumento, enquanto sítio. Aquele sítio já foi classificado e acabou desclassificado. É engraçado. Vamos a ver para a história daquele espaço. Em 1981, foi classificado como património cultural nacional pela então Secretaria de Estado da Cultura. Na altura, o secretário de Estado era o Dr. Boaventura Cardoso. Mas depois, em 2012, acabou desclassificado. Houve uma situação, inclusive, até comentou-se muito, fez inclusive vários movimentos sociais com abaixo-assinados, com cartas dirigidas ao Presidente da República, com conhecimento ao Ministério da Cultura, para ver se conseguiam salvar, entre aspas, o Ilinga Teatro. A verdade é que movimentou muita gente, porque aquele espaço foi frequentado por muito boa gente, que ainda está viva. Eu lembro-me agora do o embaixador Garcia Bires, é uma das pessoas, das figuras que está relacionada com a história do Ilinga, o Mena Brantes. A verdade é essa. O Ilinga Teatro acabou mesmo, depois do braço de ferro entre autoridades e o movimento cultural, acabou por isso abaixo. Agora, o que fazer? Eu acho que, um pouco em função também do movimento que se quer criar e se anunciou pelo ministro Dr. Filipe Zau, agora na Rádio Nacional, era bom que se olhasse, não só para os novos monumentos a serem classificados, mas para aqueles que já foram classificados e têm igual valor, até talvez maior valor histórico, e para a nossa própria memória, porque não há um país, não há um povo sem memória. Portanto, os monumentos e sítios devem ser cuidados, justamente para nós percebermos para onde é que nós vamos. É a nossa história. André Mingas, pensa que com as obras que têm surgido cada vez mais na Baixa de Luanda, tem aqui feito com que a Baixa de Luanda perda-se o seu valor histórico? Eu gostava de começar a minha abordagem dizendo que um povo sem história é um povo sem memória. Ora, e o que é que, para quem estuda a história, logicamente a história acaba estudando não só o tempo, mas principalmente através dos artefactos. Ora, esses monumentos históricos, e aqui trago de forma mais abrangente, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, é necessário que haja essa preservação, porque cada um desses monumentos representa uma memória, um determinado período e conta uma história sobre a sua existência.
Nessa perspectiva, a questão do resgate dessas infraestruturas, para a questão da preservação da memória coletiva, porque muitas das vezes, imagine, quando nós, né, com alguma idade, imagina que eu estou a passear com meu filho e eu vou explicando, olha, esse edifício traz a história X, e aqui eu vou ser obrigado a falar novamente do Elinga, porque eu mesmo tenho vivências no Elinga de eu declamar poesias no Elinga, está a ver? Então, eu não consigo, ao levar lá o meu filho, eu consigo dizer, não, olha, o papai começou a declamar poesia aqui. E também, a mim também alguém levou para lá. Tá vendo? Então, quero falar de monumentos como o que há aqui no Zaire, né? No Congo, no chamado... Ajudem-me com essa questão. Columbimbe. É mesmo essa que eu queria trazer. Aliás, Mbaza-Congo, não é? Aliás, a própria questão histórica da existência daquele monumento acaba trazendo a própria vertente. E ali disse que ali era a capital do Reino do Congo, não é? É a capital do Reino do Congo. E a existência daquele monumento faz com que nós consigamos saber que, afinal, o Reino do Congo é até o Gabão, começando por ali. Mas é necessário que exista alguma existência lógica, principalmente física. E nós, para quem estuda a filosofia, sabe que dentro da fenomenologia existe a questão do materialismo e idealismo. É muito difícil você explicar uma ideia, mas é mais fácil através de algo sólido. Olha, foi construído, coisa. E os geólogos vão para lá, vão ver o tipo de matéria que foi então aplicada e consegue-se explicar vários elementos. Agora, é necessário que exista alguma proteção a estes monumentos para que se mantenha a memória coletiva. Como? Através daquilo que são as leis e trazer aqui um elemento essencial, a própria questão da política. A política, muitas das vezes, aqui é falar de política cultural, porque é necessário que existam esses monumentos, porque as pessoas passam, a administração continua, seja quem for o administrador, vai encontrar o monumento. Encontrando já voltamos o monumento, para si, vamos só passar rapidamente para o Comunho. Sim, é uma nota rápida. Nós tivemos o Dia Internacional comemorado este ano, em 2025. Passou um bocadinho assim despercebido pelas autoridades e também por nós jornalistas, né, de uma forma geral. Na verdade, este ano, a comemoração deste dia, ou desta efeméride, esteve centrada num tema, que é património resiliente face às catástrofes e guerras. Nós tivemos aqui o ato central, entre aspas, o ato mais... digamos assim, o ato mais mediático foi justamente aquela atividade da Rádio Nacional de Angola. Ou seja, nós perdemos aqui uma oportunidade muito boa de, por exemplo, valorizar as grutas lá do Chitunduru, né? Nós temos outros monumentos. Há muito que se falar ainda desses temas relativos nós andamos um pouco ao largo, digamos assim, das comemorações internacionais, parecendo até que era uma atividade local, mas não. Muito bem, mas precisamos mesmo avançar para outros temas e a floresta do Mayombe mereceu a atenção nesta semana de especialistas e pesquisadores, como em o que pensa sobre a preservação e a exploração das espécies animais e vegetais neste local importante do nosso país. Bom, primeiro era bom sabermos que a floresta do Mayombe, ela não é só um património nacional, aliás, não é só uma coisa angolana. Ela abrange Congo, RDC e até o Gabão. Portanto, faz parte da floresta, é a segunda maior floresta tropical do planeta. Portanto, e está exposta a várias ameaças, uma das quais é a desmatação. Nós estamos a explorar de forma desordenada e sem uma política de reposição de espécies muitas árvores, madeira, estamos a tirar madeira a torto e a direito, é preciso que se pôr no travão nisso. E também está-se a dar, digamos assim, faz a caça furtiva, que é um fenómeno que precisa de ser atendido. Portanto, nós temos essas três ameaças que põem em causa justamente o equilíbrio naquela região. Ou seja, a floresta do Mayombe não tem só um papel importante como pulmão do planeta Terra,
mas também tem, porque funciona também como reservatório de águas e tal. Mas a verdade é esta, se nós não desenvolvemos políticas que ajudem a salvaguardar a vida neste ecossistema, políticas de fiscalização, políticas de reposição de espécies, políticas até de proteção de espécies, algumas dessas até espécies endémicas, corremos o risco de, no futuro, não é já amanhã, claro, mas no futuro próximo perder isto que é um bem, que é uma das 7 maravilhas, também é preciso dizer, uma 7 maravilhas de Angola, perdermos para, digamos assim, para quem não gosta de nós. Muito bem. Já mesmo para finalizar, André Mingas, há aqui uma grande preocupação a nível mundial com o aumento da temperatura média global, impulsionada pelas atividades humanas. Na sua opinião, qual deve ser o papel das autoridades para que este santuário do Mayombe seja devidamente protegido? Até porque estamos a perder espécies. A palavra essencial, eu vou ter que replicar essa ideia do doutor da Rosa, quando ele fala do ecossistema. É necessário, através do ecossistema, e é necessário aqui vermos que a questão da preservação da mata do Mayombe é a questão da preservação da flora e da fauna, não é? Sem olhar ainda para aquilo que é a própria questão da atmosfera, levando nessa perspectiva flora e fauna. É necessário que se proteja a espécie animal e a espécie vegetal. Por quê? Segundo a teoria ecocêntrica, diz que até para a própria existência do homem é necessário que ele coabite com os outros elementos naturais. E daí nós preservarmos a nossa existência. Agora, vem a teoria utilitária, que é aí que começa o problema, que é a questão da vertente econômica. Essa vertente economicista é que está a criar o grande problema com a questão da preservação da flora e da fauna. O homem, cada vez mais, de forma exacerbada, atrás de lucros, vai violando concomitantemente. Mas em Angola nós temos dispositivos legais, através da própria lei de base do ambiente, que, no entanto, vem punir aqueles que, de forma não adequada, vão violando concomitantemente aquilo que é a flora e a fauna, sobretudo desta importante floresta. Agora, é necessário que haja um programa, melhor dizendo, de preservação ambiental, onde, essencialmente, não só o Estado cumpra o papel de proteger, prevenir e, sobretudo, regular aquilo que é a defesa do meio ambiente, mas também que nós, enquanto cidadãos, tenhamos a chamada literacia ambiental e percebamos que, se continuamos a violar a própria natureza, no fundo é o mesmo que causarmos um suicídio, sim. De forma, e já disse o doutor, pode não ser agora, mas certamente vamos a caminhar para o abismo. Muito obrigada aos dois por terem estado conosco neste momento e contamos com as vossas presenças em outras ocasiões. Obrigado, Manuela. Tenha uma boa noite. Boa noite. Páscoa. É verdade, obrigada igualmente. Páscoa. Boa noite. Vamos à primeira pausa, voltamos daqui a pouco com outras notícias. Até já. Estamos de volta agora com a página desportiva. O Petro de Luanda foi até ao estádio 22 de junho vencer o Interclube por 1-0 em jogo a contar para a jornada 25 do Girabola. A vitória deixa o conjunto tricolor mais próximo do título. Os visitantes que lideram o campeonato nacional começaram mais fortes, conquistando vários cantos e inúmeras tentativas para mudar o placar. Depois de um tempo, os polícias acordaram e começaram a ser ousados. Do lado esquerdo, o defesa Quinito não aguentava os movimentos de Buba e, de tanto cair, chegou mesmo a ver o cartão amarelo. A partida estava bem aguerrida e só faltava mexer o placar, mas a primeira parte terminou nula para os dois lados. Depois de muita insistência, o placar mexeu na segunda parte a favor da equipa da casa. Betinho fez o gosto ao pé. Depois do golo, a equipa dos polícias não dormiu e continuava a apertar no ataque. E o combinado tricolor, sabendo que o Ilhete empatou nesta jornada, começou a pressionar. No segmento de uma bola parada, Aparício apareceu e encheu o pé para fazer o empate. Não tardou, um lance polémico aconteceu que deu livre indireto. Fez o Petro fazer a remontada. Julinho mexeu as redes e fez dançar a claque tricolor. Estava feito 2-1, que foi o resultado final.
Roque Sapiri, treinador do Interclube, apenas queixou-se dos erros cometidos. Fizemos primeiro, tentamos controlar o jogo e acredito que até então conseguimos ter o jogo sob o nosso controle, mas muita imaturidade, precisava-se de uma liderança dentro de campo. Andamos a perder muitos lances desnecessariamente, muita precipitação na reposição de bola, muitos passes sobre o interior do terreno e o Petro aproveitou bem. Tem jogadores com uma grande experiência, com um andamento muito grande. Os nossos jogadores não conseguiram suportar mesmo as provocações do jogador do Petro, que é natural no jogo, que é natural isto aconteça. Não conseguimos conter um pouquinho os nervos e pronto, sofremos aquele segundo golo que deveríamos ter feito melhor, mesmo em termos defensivos. Não nos comportamos bem, saímos tardiamente, mas os jogadores lutaram até o final, lutamos. Acredito que temos feito um bom jogo, como tem sido sempre. Era importante ganharmos, era bom, mas não conseguimos. Já Joaquim Valinho, no lado do Petro de Luanda, que é treinador adjunto, gostou da vitória e do posicionamento da sua equipa, mostrando que não estão preocupados com terceiros. Jogar aqui com o Interclube é sempre muito complicado, uma equipa bastante bem preparada. Nós entramos muito fortes no jogo, logo no início do jogo, nos primeiros 12 minutos conseguimos ter 4, 5 situações de bolas paradas e de jogadas no último terço, mas não conseguimos marcar. E o jogo foi ficando aberto. À medida que fica a Inter, que era o nosso adversário neste jogo, a nossa preocupação não é o Iliete. Com esta vitória, o Petro lidera o Girabola com 58 pontos e o Interclube continua na 8ª posição com 35 pontos. O Petro de Luanda, que venceu o Interclube por 2-1. O 1º de agosto voltou às vitórias no Girabola após vencer o Isaac de Benguela neste domingo por 1-0. No estádio 22 de junho, o 1º de agosto foi dono e senhor do encontro. Nos primeiros 45 minutos, os militares demonstraram todo o seu arsenal bélico. A equipa de Benguela, todavia, pecavam na finalização. 0-0 foi o resultado ao intervalo. No reatar da partida, o 1º de agosto entrou com tudo. Na entrada da área, Mabilson encheu o pé para uma bela defesa do guarda-redes do Isaac. A formação do Rio Seco tentava de todas as formas, mas o guarda-redes Bicho defendia como podia. E se não fosse o guarda-redes, era o poste. De tanto tentar, o de agosto chegou ao golo aos 80 minutos, por intermédio de Cliver, de cabeça a bater o guarda-redes Bicho. Antes do apito final, o Isaac de Benguela deu luta, pois não queria sair de Luanda sem qualquer ponto. A verdade é que a partida terminou a favor do 1º de agosto. Nas reações ao encontro, o treinador da formação militar, Felipe Inzanza, disse que o mais importante era somar 3 pontos e que a equipa vai continuar a lutar até o final do campeonato. Nós sabíamos que não podia ser fácil. É uma equipa que está vindo de 2 vitórias consecutivas, ganhou na Lunda Sul, ganhou a Acadêmica, é uma equipa que está marcando muitos golos e nós sabíamos isso que não podia ser fácil. Mas o mais importante para nós era ganhar o jogo, porque todos os jogos para nós agora são as autênticas finais, tem que fazer tudo para ganhar, principalmente aqui em casa. E matematicamente é possível, falta 5 jogos, vamos continuar a lutar até onde puder, mas até nesse momento estamos a cumprir o objetivo traçado pela direção. E penso que se dá para chegar no segundo, vamos lutar até chegar lá. Ainda é possível e vamos continuar a trabalhar para isso. Do outro lado, o atleta do Isaac de Benguela, Didi, garantiu que nada está perdido. Não vamos deitar a toalha ao chão, ainda temos 5 jogos que é para ir à luta, são muitos pontos em disputa, vamos tentar fazer o nosso máximo nos próximos jogos, que é para conseguirmos manter na primeira divisão. Feitas as contas, os militares somam 47 pontos na 3ª posição e o Isaac de Benguela é 14º com 19 pontos. E o Marrocos conquistou pela primeira vez o Campeonato Africano das Nações em futebol sub-17, ao vencer por 4-2 o Mali na final disputada este domingo no estádio El Bashir, em Mohamédia, após a marcação de penaltis. O Marrocos organizou e venceu a prova pela primeira vez em sub-17 ao bater na final o Mali por 4-2. Mas vamos ao filme do jogo. As 2 formações pisaram o Real, continuou a manter a posse de bola e ameaçava mais, multiplicando os ataques na esperança de marcar o tão desejado golo. Todavia, sem sucesso, os pequenos leões dos Atlas defendiam como podiam, levando a decisão do encontro na marca dos 11 metros, tendo
Para analisar connosco as incidências da semana desportiva, temos o Aquá, que é comentador da Rede Girassol. Boa noite, bem-vindo, Aquá. Boa noite, Manuela. Boa noite ao nosso telespectador de Domingos Notícias. Muito bem. Aquá, neste sábado, o futebol angolano foi manchado por cenas lamentáveis de violência no estádio de Caculo, após o empate de 2 golos entre o Recreativo do Libolo e o Iliete de Benguela. É necessário que sejam aplicadas sanções severas aos responsáveis por parte da FAF para que estes atos não voltem a acontecer? Sim, Manuela, atos de violência no desporto é proibido. Quando assim acontece, os prevaricadores devem sim levar a mão pesada da FAF. Já aconteceu numa situação idêntica em Banza-Congo, agora volta a acontecer em Calulo. Acredito eu que a FAF irá tomar medidas e sancionar severamente os prevaricadores. Estamos na reta final do Girabola e teremos um final do campeonato renhido. Ou o Petro de Luanda vai conseguir distanciar-se dos seus mais diretos oponentes, no caso o Iliete, que parece que perdeu o gás? Não, Manuela, não perdeu gás, o campeonato continua renhido. O Iliete, apesar de ter empatado em Calulo, mas ainda está a 3 pontos do Petro. O Petro, sim, conseguiu aquilo que era o mais importante, vencer. Nos minutos 90, mais alguns minutos, acabou por empatar. O campeonato está renhido na parte de cima e na parte de baixo também. Se a semana passada tínhamos o Isaac, que estava a respirar, estava fora da linha d'água, já nesta semana volta para a zona vermelha, porque o Luanda City ganhou e está agora fora da zona de despromoção. Quer dizer, quer na parte de cima, assim como na parte também da descida da divisão, continuam à procura de pontos e vamos ter campeonato até o final. Muito bem. E o 1º de agosto venceu o Isaac de Benguela, que já não conta com o treinador Agostinho Tramagal. Acredita que a formação militar ainda pode lutar pelo título? Não, 1º de agosto sem chances nenhuma para lutar pelo título. 1º de agosto quer ver se consegue conservar o terceiro lugar, uma vez que tem acesso às competições africanas, mas como o treinador Filipe disse, é preciso ganhar todos os jogos, principalmente os jogos em casa, porque também tem aí a cola o Sagrada Esperança, que também está a tentar salvar a época com uma classificação melhor, né? O 3º lugar, está em 4º, tem estado a ganhar, e esta vitória do 1º de agosto realmente, apesar de ter sido de 1-0, mas ainda assim conseguiu aquilo que era o objetivo principal, que era ganhar. Jogou com um adversário difícil, o Isaac, que vinha motivado, 2 vitórias, uma na Lunda Sul e outra no Buraco, contra a Académica, e precisava ganhar também para estar mais sossegado, porque está a lutar para não descer divisão. 1º de agosto consegue sim uma vitória boa e continua a conservar o 3º lugar. E a seleção sub-17 do Marrocos venceu o CAN na categoria e dominou também a premiação individual. Que análise que faz desta prova em que os palanquinhas, mais uma vez, não conseguiram o título nesta modalidade e, no caso, não estão apurados para o Mundial? Bem, infelizmente, a nossa seleção não conseguiu o apuramento mundial. Era um dos objetivos, conseguir passar para a fase para outra fase, estar apurado diretamente para o Campeonato do Mundo que se irá realizar no Catar, mas infelizmente não se conseguiu num acesso direto, mas depois, por via dos playoffs, também voltamos a perder com o Egito. Infelizmente temos que trabalhar mais para ver se, e também nos organizamos mais para ver se podemos voltar a estar num Campeonato do Mundo numa próxima fase. Com relação à organização, creio eu que correu tudo bem. O Marrocos tem estado a preparar competições de género já há muito tempo. Tem feito também um grande trabalho a nível da sua formação. Não é à toa que a seleção do Marrocos chega à final e só com um golo, que sofreu apenas um golo. Tem-se dito, quem organiza quer ganhar, e o Marrocos
cumpriu a velha máxima de organizar e ganhar. Apesar de ter ganho aos penaltis, mas ainda assim ganhou, é uma grande seleção também. O Mali que também vendeu caro a derrota, porque teve várias oportunidades para marcar, mas o guarda-redes da seleção de Marrocos ontem esteve imparável e fez, acabou por também ser um elemento decisivo para que o Marrocos pensa ganhasse. que os resultados desta prova traz aqui uma amostra de como será o CAN em que Angola vai participar? 30 segundos. Bem, acredito que sim, porque é um investimento muito grande e quem organiza quer ganhar. E o Marrocos tem feito um investimento brutal nesse sentido e de certeza que o Marrocos é um dos candidatos, porque também é muito que não ganha um CAN e quer ganhar. Muito obrigada por ter vindo a este espaço e até à próxima. Obrigado, Manel. Boa noite. Daqui a pouco sobe para mais de 50 mil o número de mortos na ofensiva de Israel. É para ver depois do intervalo. Domingo Notícias volta daqui a pouco. Até já. As autoridades congolesas suspenderam as atividades do partido do antigo presidente Joseph Kabila, acusado de um silêncio cúmplice face ao grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda, no leste da República Democrática do Congo. O assunto está em destaque na atualidade internacional. A decisão surge num contexto político muito tenso entre as autoridades de Kinshasa e o campo de Kabila, que anunciou recentemente o seu regresso ao leste da República Democrática do Congo, parcialmente controlado pelo M23, apoiado pelo Ruanda. As atividades do Partido Popular para a Reconstrução e a Democracia foram suspensas em todo o país, de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério do Interior daquele país. O Ministério do Interior denunciou igualmente a atitude ambígua de Kabila, que nunca condenou a rebelião do M23 nem o apoio do Ruanda a este grupo armado antigovernamental. Condenou igualmente a recolha deliberada do antigo chefe de Estado de regressar ao país através da cidade de Goma, que está sob controle do inimigo e que curiosamente garante a sua segurança. Num outro comunicado de imprensa, o Ministério da Justiça declarou que tinha pedido ao Procurador-Geral do Supremo Tribunal de Justiça que iniciasse um processo judicial contra Joseph Kabila pela sua participação direta no que se desfaz ao fim de 2 anos. Mais de 140 pessoas ficaram feridas, de acordo com a contagem do Ministério da Saúde, elevando o total para mais de 116 mil após mais de 1 ano e meio de bombardeamentos incessantes e operações terrestres em Gaza. O Ministério da Saúde apontou ainda que 1.827 dos palestinianos mortos e 4.828 feridos foram vítimas de ataques israelitas depois do exército ter quebrado o cessar-fogo a 18 de março, dia em que uma onda de bombardeamentos noturnos tirou a vida de mais de 400 pessoas em poucas horas. Além disso, o Ministério da Saúde ainda está a avaliar cerca de 4.100 relatos de desaparecimentos de famílias, o que pode traduzir-se em mais corpos desaparecidos ou em mortes não relacionadas com a guerra, prisões pelo exército israelita ou outros desaparecidos não relacionados com o conflito. O Papa Francisco denunciou neste domingo a dramática e desprezível situação humanitária em Gaza e apelou ao cessar-fogo e à libertação dos reféns nas celebrações do domingo de Páscoa. O Papa Francisco surgiu neste domingo na varanda da Basílica de São Pedro, em Roma, para dar a sua tradicional bênção à cidade e ao mundo. O Papa, que se encontra em convalescença há 1 mês depois de ter sofrido uma grave pneumonia, começou por desejar uma boa Páscoa aos fiéis no Vaticano e pediu ao mestre de cerimônias que lesse a sua mensagem de Páscoa perante as 35 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro para a missa do domingo de Páscoa.
No fim, ainda percorreu o recinto no famoso Papa Móvel. O Papa Francisco não participou nos ritos da Semana Santa por estar ainda em convalescença, após ter passado 38 dias no hospital devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. No quadro dos 50 anos de independência nacional, o projeto Leitura ao Domicílio homenageou neste sábado o jornalista e escritor infanto-juvenil Kim Freitas. Tio Kim, como é carinhosamente tratado, é o 8º destacado de uma lista de 50 escritores a serem contemplados. Autor de 3 obras literárias e um trabalho cultural com crianças há cerca de 35 anos, Tio Kim, como é carinhosamente conhecido, teve uma merecida homenagem vinda das crianças que fazem parte do projeto Leitura ao Domicílio. Eu gosto muito de ler o livro dele e adoro ler o livro dele, então quero ser autor. Eu me sinto bem, até porque o escritor Kim Freitas é um meu colega de trabalho e está sempre a contribuir com seus livros. Ele escreve histórias educativas, fala sobre a importância da prevenção de doenças constantes aqui em Angola, também aborda sobre os direitos das crianças que devem ser reivindicados e muitos outros temas. Que ele continue assim, que nunca pare de escrever, continue a escrever a contribuir com as suas histórias educativas, recreativas, culturais e que sempre tenha esse carinho que tem e saudações. A homenagem enquadra-se dentro do projeto 50 anos da independência, 50 escritores do projeto Leitura ao Domicílio. A missão da sua obra, não é que ele tem escrito obras para a literatura ou de literatura infanto-juvenil, e por razão dessas obras, então também foi uma das pessoas selecionadas para nossas homenagens, que é o programa de 50 anos, 50 homenageados, não é? Dentro já da festividade da independência do país. O homenageado da tarde falou um pouco sobre o livro A Mensagem do Kaluanda Pio Pio na prevenção da dor de dente. O livro que está a ser apresentado aqui hoje é o livro A Mensagem do Kaluanda Pio na prevenção da dor de dente. É um livro que orienta a criança a fazer uma escovagem correta, a comer alimentos saudáveis, a cuidar dos seus dentinhos, porque infelizmente em Angola temos cerca de 70% de crianças com problemas orais. E é nesta perspectiva que nós elaboramos o livro para levar a informação às crianças. O coordenador do projeto Leitura ao Domicílio falou do porquê dessas homenagens. Como bem sabe-se que temos uma biblioteca comunitária com fins filantrópicos em Viana, não é? Quilômetro 12. Então, esta biblioteca tem um número de crianças, ou melhor, um número mais de 50 crianças que frequentam a biblioteca, crianças estas que não tiveram ainda a oportunidade de estar no processo de ensino e aprendizagem. Então, essas crianças têm outros adultos que vão dar algum suporte, como aprender a escrever, ler e escrever, e outras ainda como desenhar. Aprendem a falar poesia. Só para ter uma noção, os meninos que estão a apresentar são resultados das leituras feitas nessa biblioteca. Então foi essa ideia de trazer essa camada infanto-juvenil para conhecer de perto os escritores da classe infanto-juvenil. A sensação é boa e gratificante. A homenagem vem do projeto Leitura ao Domicílio, que está a homenagear 50 escritores no âmbito dos 50 anos de independência, e para mim é gratificante ser homenageado em vida. O evento teve lugar na Casa da Cultura do Rangel, zona onde o jornalista e escritor Kim Freitas cresceu. E assim colocamos um ponto final nesta edição. Obrigada pela sua companhia de sempre. Continuação de uma ótima noite de domingo. E não troque de canal, porque a seguir tem cinema na tela da TV Girassol. Boa noite, fique em paz.